pessoa, também passando um pouquinho aqui ao Lugano. Zaca, 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 a turma é boa, é mesmo da fusaca. Vai! O meu recado é o meu olhar, são as minhas pernas, é o meu coração, dizer a vocês muito obrigado. Vocês fazem e continuarão fazendo parte da minha vida. Até o dia que eu for embora. Mas pode ter certeza que no coração do Roberto e no coração de cada um de vocês, nós vamos continuar vivos. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas que estão ligadinhos aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para deixar vocês bem informados, tudo aquilo que interessa, né? Tudo relacionado ao nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Já peço para vocês que ainda não se inscreveram, só apertar o botãozinho escrito inscrever-se, pronto, já está inscrito, é de graça, já está ajudando o nosso canal. E também deixa aí o like para ajudar o nosso conteúdo. Dito isso, né, meus amigos, como vocês acabaram de observar, coloquei alguns vídeos aí fazendo uma homenagem para o nosso querido e eterno Roberto Dinamite. Hoje fez um ano do falecimento do nosso eterno camisa 10, né, gente? E, pô, o nosso Vasco fez ali uma missa, né, lá em São Januário. Fizeram também ali coroas de flores, né, ali ao entorno da sua estátua, na curva no nosso campo ali do estádio. Então muito bacana, né? Na verdade, nosso ídolo, nosso eterno Roberto Dinamite merece tudo isso e muito mais, né? E diga-se de passagem que há 2 dias atrás o Mário Jorge Lobo Zagallo nos deixou também. Hoje, né, recebemos a notícia de que Franz Beckenbauer também veio a falecer. Então a gente observa que vagarosamente, ano após ano, os grandes monstros, né, as grandes estrelas do futebol mundial estão indo brilhar agora lá no céu com Deus, né, gente? Estão nos deixando, né? Aos poucos aí, né, esses grandes craques, né, estão ali se unindo, né, só que lá de cima, né, lá no céu, que agora é o Franz Beckenbauer, o Zagallo, o Pelé, nosso querido eterno Dinamite, entre outros, né? Então que Deus os tenha, né, em um ótimo lugar, descansem em paz, tanto o Beckenbauer quanto o nosso querido Zagallo e o nosso eterno também Roberto Dinamite, né, gente? Antes da gente estar encerrando aí essa homenagem ao nosso querido e eterno Roberto Dinamite, só vou colocar um dado na tela para vocês observarem, que é o seguinte, gente:
Roberto Dinamite com a camisa do Vasco jogou 1.110 jogos, isso mesmo, 1.110 partidas com a camisa do Vasco, 708 gols, né? Maior artilheiro da história do nosso clube, e 184 gols em São Januário. Roberto Dinamite é o maior artilheiro da história de São Januário, o maior artilheiro dos clássicos do Rio de Janeiro, o maior artilheiro do Vasco da Gama, o jogador que mais fez gols de falta no mundo, né? É algo em torno de 100 gols na história. Então, simplesmente nada mais, nada menos que nosso eterno 10, Bob Dinamite, né? Mais uma vez, descanse em paz. Meus amigos e minhas amigas, dito isso, vamos agora começar falando aí do dia a dia do nosso Vasco. Muita coisa aconteceu no dia de hoje. Já de antemão vamos começar falando então do nosso cria Gabriel Peck, né? O Los Angeles Galaxy oficializou uma proposta, 10 milhões e meio de dólares, isso todo mundo já sabe, né, galera? Fato é que o Gabriel Peck deu o ok pro Vasco, né? Falou, olha, que for melhor pro clube, eu aceito. O Vasco com isso, né, dava-se entender que já ia assinar o contrato logo de imediato para vender Gabriel Peck. O que aconteceu foi diferente, galera. Parece que a comissão técnica do Vasco, né, não vê com muito bons olhos a saída do Peck. Não em relação ao dinheiro, não em relação ao clube que ele está indo, nada disso. Mas é sim em relação ao desfalque, né, que ele vai causar no nosso plantel caso ele deixe o Vasco, né? Aquilo que eu falei ontem, né? Se o Peck for sair, quem vai fazer essa função do lado direito de campo tão bem como ele vem fazendo? Então, a comissão técnica, né, não é que a comissão técnica não quer que o Peck saia, mas fica ali aquele ponto de interrogação. Tá ok, vocês vão vender o Peck, mas quem vai vir, né? E com essa situação, então, o Vasco ainda não sacramentou o negócio, não foi concretizado, né? Tá nas mãos do Vasco, né? O Galaxy já fez a proposta, o Peck já deu o ok, então agora essa situação fica na mão aí do Ramon Dias, do Alexandre Matos e da 777 para definir se realmente vai ser sacramentada a venda do nosso cria ou não. Fato é, caso isso aconteça, o Vasco deve embolsar aí mais, o Vasco não, né? Essa venda aí deve ser amarrada em mais ou menos 52 milhões de reais. O Gabriel Peck tem 10% dos direitos econômicos, o nosso Vasco detém 90%. Essa venda, o Vasco ainda ficaria com 20% dos direitos, no caso o Vasco só venderia 70% dos direitos econômicos do atleta, né? E seria também a maior compra da história do Los Angeles Galaxy, tá, gente? Isso mesmo, a maior compra que o Los Angeles fez até hoje para contratar algum atleta foi quando eles contrataram Javier Chicharito Hernández, né? Isso mesmo, Chicharito Hernández foi a maior contratação, a maior compra da história do Los Angeles Galaxy. Caso o Gabriel Peck, né, seja comprado pelo mesmo, então estaria ali igualando, né, equiparando a contratação de Chicharito Hernández, apenas a título aí para vocês de informação. Agora, dito isso, vamos falar de uma outra situação, de um outro atleta. Esse atleta vem causando burburinho, tá causando aí um certo mal-estar no Vasco, sim. Muitos falam que não, mas tá causando um certo mal-estar, sim. Sabe por quê? Sabe de quem eu vou falar? Luca Orediano. Galera, é o seguinte, chegou no caso, saiu a informação hoje pela manhã de que Luca Orediano não viaja para o Uruguai com o elenco do Vasco da Gama para fazer pré-temporada em Punta del Este. Isso mesmo, o Orediano não vai para o Uruguai fazer a pré-temporada. Como assim, Álvaro Silva? Galera, Luca Orediano pediu para sair do Vasco, tá? Ele pediu para sair do Vasco, ele não quer jogar no Vasco, não quer jogar em nenhum outro clube aqui do Brasil. O desejo dele primário é voltar para a Argentina e depois, quem sabe, atuar em outros países que não seja aqui o Brasil. Com essa situação, Emiliano Dias, que é o auxiliar técnico ali direto do Ramon Dias, seu pai, sentou hoje para conversar com o Orediano, ontem, teve um olho a olho ali, um tete a tete, trocou uma ideia com o Orediano, né? O Emiliano Dias falou pro Orediano que conta com ele para a temporada de 2024, que o Vasco precisa dele, né? Que no caso ele vai ter mais rodagem essa temporada, ele já está adaptado, já está ambientado, fisicamente tem tudo para fazer um bom ano. E aí expôs, né? Falou para ele, olha, esse ano tem tudo para você decolar com a camisa do Vasco. O que o Orediano falou? Falou que não quer continuar atuando no Brasil, ele quer sim voltar para a Argentina. Então, com isso, o Orediano não viaja para a pré-temporada em Punta del Este, vai ficar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, deve começar aí o Campeonato Carioca disputando com a camisa do Vasco, juntamente com outros atletas aí da nossa base, né, do Sub-23. Com isso, o Vasco deve buscar um clube
para então negociar o meia atacante Luca Orediano. Eu quero saber a sua opinião. Gostaram disso? Sim ou não? O jogador está certo em fazer isso? Sim ou não? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. E eu, como vocês já sabem, que comigo não tem muro, na minha casa inclusive nem tem muro, né? É o seguinte, eu vou dar minha opinião, galera. Eu acho que esse atleta está sendo ingrato, está sendo aí infantil, tá? Infantil. Não vou utilizar de outros adjetivos para não ferir a imagem do atleta e também não atacar a pessoa física dele. Agora, sinceramente, eu, como torcedor, sócio torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama, tenho total direito de expor minha opinião. O Orediano não merece vestir a nossa camisa, não merece vestir a Cruz de Malta. O Vasco da Gama foi lá na Argentina no ano passado, foram várias reuniões junto ao Vélez Sarsfield da Argentina para a gente concretizar a contratação do atleta. Chegou aqui no Vasco a peso de ouro, o Vasco gastou quase 24 milhões de reais pela contratação do atleta. Pouco jogou, um jogador muito franzino, muito raquítico, né? Qualquer encontrão que dá nele ele já voa 3, 4 metros. É um jogador muito introvertido. Que é isso, Álvaro Silva? Introvertido é quando aquela pessoa é mais fechada, não troca ideia, não dá risada, não fala com ninguém. É muito fechado na dele, é cheio de biquinho, de mimimi. Machucou o braço aí, né? O braço não, o quinto metataço da mão, esse ossinho aqui, galera, ó. O Vasco ofereceu 3 opções para ele estar fazendo o seu tratamento aqui no CT Moacir Barbosa, para ele, de repente, entrar em campo na reta final do Campeonato Brasileiro, que a gente precisava muito dele ali para não cair para a segunda divisão. E o que o Bonitinho fez? Ligou lá para a Argentina, para o médico dele, pegou um avião, foi lá para a Argentina para colocar gesso, como se aqui no Brasil não existisse gesso, né? Então, quer dizer, muito mimimi, na minha opinião. Não vou falar que está agindo de má fé não, mas na minha opinião, no mínimo é muito duvidosa essa situação do Orediano, porque foi só constar que o dinheiro caiu lá nos cofres do Vélez Sarsfield. O Orediano rapidinho pegou o avião para ir para a Argentina, para engessar o braço, para não ter que jogar mais, porque assim, os jogadores do Vasco ficaram de férias menos de um mês. O Orediano está sem jogar bola há quase 2 meses, se não mais, por conta dessa situação do braço dele. Agora que se reapresentou, era para ele chegar rindo, chegar super, hiper, mega descansado, com dinheiro no bolso, porque o Vasco já pagou a compra dele, salário está em dia, era para ele chegar com um sorriso de orelha a orelha, né, trocar ideia com todos os jogadores do elenco e treinar, focar aí para fazer uma temporada muito melhor nesse ano. Não, fez totalmente ao contrário. Fez biquinho, fez carinha feia, procurou a diretoria e a comissão técnica do Vasco para dizer que não quer ficar no clube, né, que deseja sair. Então, na boa, Orediano, some, pega suas coisas, pega tudo que você tem, ou não pega nada, não sei, mas some daqui do Vasco. Vai jogar no Flamengo, vai jogar na China, vai jogar em Júpiter, mas jogador assim a gente não precisa. Não só a gente, até o Real Madrid, o Barcelona, o PSG, pode ser o clube que for, qualquer clube no mundo. A diretoria do clube, a torcida do clube conta com atletas que queiram jogar no clube. Se o cara não quer, ele que vá na fé, porque já deu essa situação, já não é de hoje que ele tá arrumando um jeito de sair do Vasco. Essa é a minha opinião. Chegou pela porta da frente e tá saindo pela porta dos fundos. Ingrato, tá cuspindo no prato que comeu, tá perdendo uma grande chance na carreira. Muita gente gostaria de ter essa chance que ele tem e ele tá fazendo essa situação. Na minha opinião, não gostei nadinha do que ele tá fazendo com o Vasco. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Galera, agora dito isso, vamos virar a chavinha. Vamos falar de uma outra situação, né? Hoje, ali em torno de meio-dia, o nosso novo diretor de futebol, Alexandre Matos, concedeu a sua primeira entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa. Ele falou bastante, foi uma coletiva muito longa, mais de 1 hora de entrevista coletiva, pegou todo mundo de surpresa, né? A gente imaginava que seria algo ali de 15, 20, 30 minutos, que é o normal. Fato é que o Alexandre Matos chegou ontem dos Estados Unidos, né, The United States. Gostaram que eu dei aquela americanizada, né? Voltou ontem dos Estados Unidos, chegou ontem ali no aeroporto do Galeão. Vocês já acompanham as imagens na tela, ele estava com pressa, né? Não quis nem parar para falar ali com a galera da BTB Esportes Brasil, que estavam no aeroporto do Galeão, não quis dar nenhuma palavrinha, nem um joia para a torcida. Na minha opinião, tudo bem que ele deve ter contrato de confidencialidade, que ele não pode falar, tudo bem que ele já ia dar entrevista coletiva hoje, só que eu acho assim, o cara chegou no Vasco, a torcida do Vasco está muito carente, a gente está precisando para ontem de jogadores de nome, de títulos,
A gente precisa muito disso, a torcida do Vasco está precisando disso, ele sabe disso. Ele é o homem forte do Vasco. Caso o Alexandre Matos não saiba, ele foi a maior contratação do Vasco para essa temporada até o momento, né? O Vasco não contratou um camisa 10, não contratou um goleiro, não contratou um atacante, o Cristiano Ronaldo, não. Muito pelo contrário, o Vasco investiu em um dos melhores dirigentes aí de futebol do Brasil, que é o Alexandre Matos. Ou seja, eu acho que o mínimo, né, quando ele chegou no aeroporto, pelo menos aí, ele poderia pelo menos, né, falar assim, olha, eu não posso falar, né, vou dar entrevista amanhã, mas aí um beijo, um abraço para todos os vascaínos. Eu acho que pelo menos isso, né, na minha humilde opinião, quem sou eu na fila do pão, né? O Alexandre Matos tem 5 títulos aí nacionais no seu currículo e eu sou ninguém, com todo respeito, só que eu acho que ele deveria pelo menos, né, dar um mínimo de respeito pro torcedor ali que estava esperando ele ali, de repente a galera da imprensa não precisava falar nada ali de contratação, de dinheiro, da 777, quem sai, quem chega, nada disso, mas pelo menos ali, né, falar um oi, né, olhar para a câmera, falar um casaca para todo mundo aí, para todos os torcedores do Vasco. Amanhã eu vou dar entrevista na Vasco TV. Eu acho que ele poderia ter feito pelo menos isso. Mas dito isso, tá, gente, não tô querendo crucificar o Alexandre Matos, não. Sou fã dele, apoio o trabalho dele, tô torcendo para que ele dê muito certo no Vasco, porque se ele der certo no Vasco, significa que o nosso time deu certo. Se o time der certo, tudo dá certo. Não é isso, eu só fiquei um pouco chateado, que eu acho que a gente merece um pouquinho mais de carinho, né? Um pouquinho mais aí de respeito dos profissionais do nosso clube. Não que ele faltou respeito, mas eu acho que ele poderia ali pelo menos ter dado um oi pra gente. Mas diante de toda essa situação, aí hoje, né, já que ele não quis falar ontem, hoje ele falou e falou muito, né? Falou e falou demais. E ele deu ênfase em algumas situações durante a entrevista coletiva dele. Algumas coisas que ele falou me deram um certo alento, me deram certa confiança para essa temporada. Agora, teve uma frase que ele falou aí 2 ou 3 vezes ao longo dessa coletiva que me deixou aí com algumas pulgas atrás da orelha, tá, gente? Me deixou um pouco preocupado, tá? Não quero ser mensageiro do caos, do apocalipse, não, mas me deixou um pouco preocupado, sim. Vou colocar uma arte na tela para vocês. Eu não consegui trazer a sonora nem a imagem, porque é mais de 1 hora de vídeo, é muito difícil da gente carregar isso, mas eu vou colocar para vocês a arte aí e abre aspas então para Alexandre Matos. Primeiro, gente, ele falou em relação a atletas que estão saindo, que podem chegar, né, no nosso elenco. Abre aspas. Aqui só vai ficar quem quer ficar e vai vir quem quer jogar aqui. Ponto, fecha aspas. Então eu entendo que isso que o Alexandre Matos falou já é não é uma indireta não, tá, gente? É uma direta pro Luca Orediano, né? Já deu uma direta para ele e para todo mundo do elenco. Só vai ficar no Vasco quem quer jogar no Vasco. E só vai chegar para jogar no Vasco quem quer muito jogar no Vasco. Se não quiser, vai na fé. Eu entendi isso, né, com essa frase do Alexandre Matos. Bora lá então, vamos continuar aí destrinchando o que ele falou. Abre aspas novamente para o nosso diretor de futebol. É um projeto de médio e longo prazo. O torcedor tem que entender isso. Fecha aspas. Isso também me preocupou muito. Me preocupou muito. Por quê? Primeiro o Alexandre Matos chega, a gente esperava que, o cara chegou, ele é o homem forte das contratações, vai trazer jogadores de calibre. Ok, aí foi lá, trouxe o João Vitor, o zagueirão, o Vasco vai pagar mais de 30 milhões de reais por ele. Ok, muita gente já não gostou. Eu particularmente gostei, né, pra gente não sofrer na defesa. Há quem diga que a gente poderia ter gasto esse valor para um jogador de ataque ou de meio campo. Também concordo. Não que eu discorde da chegada de João Vitor, mas também concordo aí com a opinião de quem pensa assim. Agora, por outro lado, chegou outro zagueiro, que foi o Robert Rojas. Também gostei dessa contratação. Aí ontem foi anunciada a contratação do atacante David, que é do Internacional, que estava emprestado junto ao São Paulo, e paramos por aí. E aí de ontem para hoje, né, foram 2 bombas que jogaram no colo de nós torcedores do Vasco, né? Uma possível saída do Gabriel Peck para ir atuar nos Estados Unidos e essa polêmica aí do Luca Orediano, essa novela que nunca tem fim, que agora, né, parece que o Luca Orediano levantou a bandeira mesmo e falou que não quer jogar no Vasco. Com essa situação, me dá um pouco de medo, gente, porque o Alexandre Matos pega e fala que nós torcedores, temos que entender que é um projeto de médio e longo prazo. Aí eu pergunto para vocês, curto prazo, 6 meses, 1 ano. Isso é um projeto de tiro curto, de curto prazo. Ali para 6 meses, 1 ano de planejamento. Médio a longo prazo, eu, Álvaro Silva, entendo que é um projeto de 2, 3 a 5 anos. Né?
Então, com isso, eu já começo a ficar um pouco com a pulga atrás da orelha, ainda mais depois da chegada do atacante David. Nada contra a pessoa dele. Se eu encontrar com ele, eu vou querer tirar foto com ele, vou pedir autógrafo, isso é normal. Agora, se eu fosse contratar, talvez eu não contratasse o David para o ataque do Vasco. Essa é a minha opinião. Nada contra o rapaz. Só quero dizer que é o seguinte, Alexandre Matos já começou a dar a entender que não vai ser aquilo que a gente esperava, tá? Após a chegada dele. Ele está começando a fazer discursos igualzinho ao que o Paulo Brax falava, igualzinho que o Barbieri falava, tá? Mas vamos aguardar, porque o Alexandre Matos aí tá em outra prateleira, ele ainda tem crédito, né, para com nós torcedores, para chegar, vir a público e falar uma situação dessa. Vamos continuar então destrinchando essa entrevista coletiva. Outra frase dele, abre aspas para Alexandre Matos. O Vasco vai chegar, e quando chegar, todo mundo vai saber. Ponto, fecha aspas, né? Só uma brincadeira aqui, né? Eu sou bem brincalhão. Só uma brincadeira. É lógico, né, gente? É lógico, né? Que se o Vasco chegar aí nas cabeças, todo mundo vai saber. É lógico que todo mundo vai saber, porque todo mundo vê futebol, né? Todo mundo acompanha o Vasco. Quem não acompanha também vai saber. Isso aí é óbvio. Mas eu acho que, assim, brincadeiras à parte, o que ele quis dizer é o seguinte. Quando o Vasco chegar, vai chegar de uma vez por todas, né? E vai ficar escancarado que a gente tá brigando ali nas cabeças. Então, o que o Alexandre Matos tá querendo dizer com isso? Olha só, gente. Vamos com calma, é um projeto de médio a longo prazo. Quando a gente chegar, vai ser para ganhar tudo, mas não é do dia para a noite. É isso que eu estou entendendo, tá, gente? Das declarações aí do nosso diretor de futebol. Vamos partir para outra frase aí do Alexandre Matos, abre aspas. O planejamento é para ganhar jogos, torneios, campeonatos. Esse é o Vasco, fecha aspas. Então, isso corrobora com o que ele acabou de falar. A gente vai chegar. E quando a gente chegar, todo mundo vai ver que o Vasco está no topo, né? Então, o que ele quer dizer? O planejamento é o seguinte, começa desde o Campeonato Carioca, um jogo amistoso, um paro ímpar, bolinha de gude, o que for. O que o Vasco tiver envolvido vai ser para ganhar. Vai ser desde um amistoso, um jogo, um campeonato, torneio, tudo, né? O Vasco vai brigar para ganhar. Aí eu já digo para vocês, né? Na verdade, isso é obrigação do Vasco. Não do Alexandre Matos, mas é obrigação do Vasco, porque nós estamos falando de um clube, que o nosso clube está entre aí os 4, 5 maiores do Brasil em termos de torcida, em termos de visibilidade, só não está aí no top 2, top 3 do nosso cenário nacional devido a um passado recente, mas isso é óbvio, né, gente? O Vasco tem que brigar sim nas cabeças, né? Porque o Vasco é um clube gigante, assim como também é um clube gigante aí um Palmeiras, um São Paulo, um Corinthians, né? O nosso maior rival, o Flamengo, né? Então isso aí é normal, né? Esse tipo de declaração. Vamos continuar então agora. Agora, gente, é o seguinte, ele falou sobre o Ramon Dias, né? Só um trechinho aqui, então vamos lá, vamos ver o que ele falou sobre o nosso treinador. Abre aspas. Ele está muito engajado, muito preocupado no bom sentido. Ele quer um Vasco forte. Outra frase que colocou pulgas atrás da minha orelha. Por quê? Ele falou, Ramon Dias está muito engajado. O que é engajado? Está muito envolvido, né? Está muito envolvido com tudo do Vasco, está por dentro de tudo, né? Ok, isso a gente já sabe. Isso não precisava, né, o nosso querido diretor de futebol falar. Isso todos nós torcedores já sabemos, né? Ok. Aí ele falou que o Ramon Dias está muito preocupado no bom sentido. Ou seja, ele diz que o Ramon Dias está preocupado, não é que o Vasco vai cair, que o Vasco vai isso, vai aquilo. Não, está preocupado assim. O Ramon Dias quer um Vasco melhor. Porque aí ele termina a frase como? Ele quer um Vasco forte. Então, por que o Ramon Dias está preocupado, já que ele quer um Vasco forte? É outro indício de que a 777 não vai trazer contratações de impacto. Não estou aqui cravando, não é informação. Eu estou esmiuçando aquilo que o nosso diretor de futebol falou. Né? Falou que o nosso treinador está muito engajado, está preocupado no bom sentido com o Vasco, porque ele quer um Vasco forte. Se ele tivesse, no caso o Ramon Dias, tivesse certeza que teríamos aí um Vasco forte para essa temporada, ele não estaria preocupado. Então, sinal de alerta aceso. Vamos continuar aqui então para a gente finalizar aí essa questão do Alexandre Matos. Ele falou sobre o David. Vou falar do David aqui, né, para não ficar chato demais aqui. Tô chato, né? As respostas sempre... O David, quando eu liguei pro David, ele tinha ali 2 clubes ali em cima, vi que tem muita crítica pelo David. Respeito. Cabe o David transformar essas críticas em elogios no trabalho dele. Mas quando eu liguei para ele, e ele falou comigo assim, cara, você tá me dando uma ligação
que a minha família e eu esperamos desde quando eu nasci, porque a minha família inteira é vascaína, ele é de Espírito Santo, e ele também. Então, esse cara, pode dar certo, pode dar errado, o tempo vai dizer, mas esse indivíduo é um indivíduo que hoje, no momento do Vasco, importa muito para nós. Essa para mim foi a melhor declaração, né, do dia, né, em relação ao atacante David. O que ele quis dizer? Que o David é muito Vasco, né? Segundo o Alexandre Matos, o David é muito Vasco, né? Ele falou que o David estava esperando o Vasco ligar para ele desde quando ele nasceu, né? Estava esperando essa oportunidade para vir jogar no Vasco. Então, com isso, até as enquetes na internet que perguntavam quem gostou ou não da contratação do atacante David mudaram substancialmente. Ontem era 98, 99% dos torcedores não queriam o David no Vasco. Hoje esse número já mudou. Já foi para 62, 65, 66% que não querem, para 33, 34% que querem o David no Vasco, né? Então, eu acho que essa declaração do Alexandre Matos ajudou muito aí o próprio atacante David, né? E também deu uma passada de pano ali para ele mesmo que trouxe o David, né? Mas se o cara for vascaíno mesmo, se o David realmente estava esperando a ligação do Vasco desde que nasceu, tomara que ele honre a nossa Cruz de Malta. Mas agora voltando ao assunto, falando do nosso diretor de futebol, a 777 já afirmou que não vai fazer loucura financeira, né? Tem um teto orçamentário aí, a gente não sabe qual é esse teto para a temporada de 2024. Fato é que eles também devem buscar no mercado jogadores de menos de 30 anos, né? É o perfil que a gente vem vendo nas contratações. Agora vamos aguardar, né? O Alexandre Matos e a própria 777 falam muito em oportunidade de mercado. Vamos aguardar se eles vão saber aproveitar essas tais aí faladas oportunidades de mercado, porque o Alan, o contrato dele termina agora no meio do ano, ele poderia chegar no Vasco, a gente não sabe como está a situação dele. O Felipe Coutinho também, eu vou falar disso já já, né? Só que a gente precisa de jogadores, né? A gente está vendo cada vez mais aí o nosso setor de ataque está muito fraco. O setor de ataque do Vasco está muito fraco. A gente precisa de um volante, a gente precisa de um meia armador ali, para resumir, um camisa 10 para jogar ou do lado do Payet, ou para ser reserva imediato dele, ou revezar com ele. E um cara pro ataque, um não, 2 ou 3, porque se o Peck sair e o Orediano sair também, vai mudar tudo, né? Então eu quero ver qual vai ser aí, né, as diretrizes que a 777, junto com o Alexandre Matos, vão tomar em relação à montagem do nosso elenco. Galera, agora virando a chavinha, mudando de assunto, já que eu falei do David agora há pouco, né, é o seguinte, eu vou colocar um vídeo do David ontem, assim que ele chegou no aeroporto do Galeão aqui no Brasil, no Rio, ele já concedeu entrevista coletiva, né, e aí eu vou, então, abrir aspas para o que o David falou, então vejam o que ele falou assim que ele chegou no Rio de Janeiro. Melhor possível, né? Muito feliz pela oportunidade. É um time tão gigante como é o Vasco. Conheço muito bem. Vim jogar contra aqui, sei como é que é. Responsabilidade. Mas eu estou preparado, muito confiante. A gente tem um bom elenco e temos tudo para fazer uma bela temporada. David, você tem algum jogador do Vasco que você se inspira? O que esse torcedor pode esperar de você como jogador, como atacante? Cara, eu conheço muitos jogadores jogando contra, né? Como eu falei, um elenco muito qualificado. Estou muito feliz agora de fazer parte disso também. Muito confiante. Eu tenho certeza que eles vão me ajudar muito, como eu também vou ajudar eles. E que possamos aí ter um ano de conquista. O que o torcedor pode esperar de você? O torcedor vascaíno, que é o David, pode esperar de mim muita garra, muita vontade, porque nós temos tudo para conquistar esse ano. Show de bola, né, gente? Então, pelo menos o discurso do David é um discurso positivo, é um discurso ali, né, honroso. Vamos ver se realmente ele fisicamente vai estar bem e se tecnicamente ele vai entregar aquilo que a comissão técnica e nós, torcedores, esperamos de um atleta, de qualquer atleta que chega no Vasco da Gama para vestir a nossa camisa. Dito isso, gente, agora vamos virar a chavinha, vamos falar de uma outra situação. E a garotada, né, do nosso Sub-20 que venceram hoje pela Copinha São Paulo, nosso Vascão conseguiu encontrar a vitória, 2-0 para o Vasco, né, e 2 gols do Paixão, né, da base do nosso Vasco. Meus parabéns para a garotada da base, então acompanhe os gols do nosso Vasco.
de ter marcado 2 gols. Ajudamos os companheiros nessa partida que a gente precisava muito dos 3 pontos. Dedicar esses 2 gols ao Dinamite, que hoje completa 1 ano de falecimento. E pode ter certeza que a gente vai mais e mais buscar a vitória e com certeza chegar na final. Show de bola, né, gente? E outra coisa, né? Agora a próxima partida do Vasco, o Vasco enfrenta aí a equipe do Flamengo de Guarulhos, né? Vamos aguardar aí, quem sabe a gente ganha o Flamengo de Guarulhos pra gente se classificar, né? Quem sabe aí chegarmos na reta final da Copinha São Paulo. Vamos falar de uma outra situação, que é o Campeonato Carioca desse ano de 2024, né? Com a situação de Luca Orediano, que eu acabei de falar para vocês, ele não viaja para pré-temporada, ele deve ficar no Brasil junto ao nosso time B, ao Vasco B, ali o Sub-23, para treinar, para estrear no Campeonato Carioca, tá, gente? E com isso, não só o Luca Orediano, mas quem deve também jogar o Campeonato Carioca, quem vai começar o Campeonato Carioca é o Manuel Capasso, o De Luca e o Orediano. Então esses 3 atletas do nosso elenco principal não vão viajar para Punta del Este, no Uruguai, vão ficar aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, para treinar aí para esse início de Campeonato Carioca, enquanto o Vasco faz a pré-temporada lá no Uruguai, tá, gente? E quem vai ficar junto com eles aí para esse início de Campeonato Carioca é o goleiro Alexander, vai ficar aqui para esse início de Campeonato Carioca, o zagueiro Miranda, o Manuel Capasso, como eu já acabei de falar, e o Zé Vitor, os volantes Cauã Barros, De Luca e Rodrigo, tá? Deixa eu ver, para meia o Marlon Santos e para o ataque somente o Luca Orediano, né? Esses jogadores então não vão viajar, vão ficar aqui no Rio de Janeiro se preparando, né? Já para estrear com a camisa do Vasco no Campeonato Carioca. Dito isso, vamos mudar de assunto agora, vamos falar de uma outra situação, vou falar do Felipe Coutinho. Antes de eu falar do Coutinho, eu quero dar meus parabéns aqui ao nosso cria Alan, eu acabei de falar dele, né? Tomara que ele venha pro Vasco, né? Alan tá completando no dia de hoje 33 anos, meus parabéns, tudo de bom. Gente, para quem não se lembra ou de repente não conhece a história dele, o Alan foi revelado aqui no Vasco, o Vasco contratou ele junto ao Madureira, ele foi campeão da Copa do Brasil com a camisa do nosso clube, foi vice-campeão brasileiro, depois saiu do Brasil, onde fez toda a sua carreira praticamente na Europa, foi multicampeão no Nápoles da Itália, né? E quem sabe, né, ele pode pintar aqui no Vasco. Então feliz aniversário para o nosso cria Alan. Agora virando a chavinha, ainda falando de cria, né, vamos falar um pouquinho de Felipe Coutinho. Gente, saiu uma notícia bem bombástica agora no início da noite, né? Tá circulando em todos os veículos esportivos mais importantes lá da Inglaterra em relação ao nosso meia, né, outro cria da base do Vasco, Felipe Coutinho. Felipe Coutinho estava atuando no Al Duhail do Catar por empréstimo, ele que ainda pertence ao Aston Villa, ele então está retornando ao futebol inglês, né, uma vez que esse contrato de empréstimo terminou. Ou seja, Álvaro Silva, ele vai jogar então na Inglaterra agora, vai voltar para o Aston Villa? Não. Ao que tudo indica, né, pelo que a gente apurou junto aos veículos que cobrem lá o dia a dia esportivo lá do futebol inglês, o Aston Villa não pretende manter Felipe Coutinho no elenco para essa temporada e busca um novo empréstimo, tá? Então, notícia de primeiro momento, o Aston Villa pretende emprestar o Felipe Coutinho novamente. Galera, isso levanta um sinal de alerta muito grande, né? Isso coloca aí uma fagulha de esperança no coração do torcedor do Vasco, porque a gente sabe que o Coutinho é vascaíno, tem vontade de voltar a jogar no Vasco em alto nível, voltar a atuar aqui no futebol brasileiro. Nós, torcedores, a gente não vê a hora de um jogador desse nível, né, voltar aqui para o nosso futebol para vestir a camisa do Vasco, só que com isso, né, não é tão simples assim essa situação. Por quê? Ele pertence ao Aston Villa, se ele fosse vir para o Vasco, seria por empréstimo. Mas aí, por empréstimo, o Aston Villa com certeza, né, não vai pagar o salário dele, né? Que aí seria um baita de um tiro no pé. Com certeza, né, o clube que fechar contrato ali de empréstimo terá que arcar com o salário do Coutinho, que são valores exorbitantes para o futebol brasileiro, tá, gente? Já vou falar para vocês, já bem sincero mesmo, não vou falar mentira para ninguém aqui, é papo de mais de 3 milhões de reais por mês o salário do Felipe Coutinho. Então, assim, se for esse valor, né, esqueçam possibilidade aí de Coutinho vir jogar no Vasco agora por esses valores aí salariais. Uma vez que, por exemplo, o Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras, ganha mais ou menos 2 milhões, ele e sua comissão técnica. O Dudu, jogador do Palmeiras, que é o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, ganha também na casa dos 2 milhões de reais por mês.
os outros atletas aí que são muito bem pagos no nosso futebol, como por exemplo o Bruno Henrique lá do nosso maior rival, o Arrascaeta, o nosso Dimitri Payet, né? Os grandes jogadores ganham na base aí de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio, o Hulk, né? O Paulinho, né? São jogadores que ganham nessa base de 900 mil a 1 milhão e meio de reais aí mais ou menos. E agora, né, o Gustavo Scarpa, que chegou para vestir a camisa do Atlético Mineiro, deve girar mais ou menos em torno aí desses números o salário dele. Ou seja, se o Vasco fosse trazer Coutinho hoje por empréstimo, como é que a gente ia pagar aí, gente? 3 milhões e meio, talvez 4 milhões de reais, né, de salários pro Felipe Coutinho. Então vamos ter que aguardar, a não ser que o Aston Villa visse com bons olhos a vinda de Coutinho aqui para o Brasil. Se o Coutinho falar, não, eu quero jogar no Brasil, eu abro mão aí de metade do meu salário, eu quero voltar a jogar no Brasil, eu quero vestir a camisa do Vasco. Aí sim, daria para o Alexandre Matos, a 777, entrarem em ação para fazerem uma operação Coutinho, né, fazerem uma engenharia financeira para tentar trazer aí, repatriar o nosso craque, né? Mas é muito difícil, é muito complexo, né? Acredito eu que nos bastidores do nosso Vasco, com certeza já devem existir algumas conversas, devem existir sondagens, né? Já devem existir ali umas trocas de olhares, né, entre Vasco da Gama e Coutinho e vice-versa. Só que a gente tem que aguardar a vontade do atleta e do clube, né, para ver o desfecho dessa situação. Mas acendeu aí, né? Acendeu uma fagulha aí. Pode gerar um burburinho. Já pensou se o Coutinho chega no Brasil a custo zero para jogar no Vasco por empréstimo, salário aí 1 milhão e meio, 1 milhão e 800 mil, quem sabe 2 milhões por mês, e chegar e arrebentar aqui no futebol brasileiro? Seria muito bacana. Então eu quero saber a sua opinião. Aprovam essa possível volta, muito remota volta de Coutinho para o Vasco? Sim ou não? Eu super apoio. Não só ele, mas também o nosso volante Alan. Mas lembrando, né, gente? Vamos trabalhar com pés no chão, com a realidade. Alexandre Matos deu um banho na gente hoje aí de realidade, falando pra gente ir com calma, é um projeto para médio e longo prazo, né? Vamos aguardar. Contrapartida, por outro lado, a 777 no dia de hoje concretizou mais um aporte para o clube inglês que ela também detém os direitos, o Everton, né? A 777 já colocou quase 800 milhões de reais lá no clube inglês, né? Aí o pessoal fica pé da vida que aqui no Vasco, para eles colocarem 100 e tantos milhões por ano, é uma novela, né? É uma cileuma, né? Então, vamos aguardar todo esse desfecho dessa situação aí. E de momento que eu tenho de notícia para trazer para vocês, é isso. Eu fico por aqui. Valeu, família. Tamo junto. Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!